Bom, pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre laços de repetição, certo? Então, laço de repetição é uma estrutura na qual a gente vai estar trabalhando que tudo que tiver dentro dessa estrutura vai se repetir, tá? Então, ela é mais ou menos como essa estrutura aqui que eu desenhei aqui. Você tem uma repetição ou uma condição, tá certo? E tudo que está aqui dentro vai ser repetido uma quantidade de vezes aqui necessário para se atender ao objetivo até que chegue a um fim, tá certo? Da repetição. Para a gente trabalhar uma repetição, temos que trabalhar a condição de entrada na repetição, o que será repetido e como isso será repetido, e a condição de permanência, não é, que são das repetições, e a condição de saída da repetição. Então, essas são as principais coisas que a gente tem que trabalhar na repetição. Então, ela é útil para a gente fazer um incremento de valores, para a gente imprimir uma sequência de números, para a gente prender uma determinada condição, né, para a gente repetir uma mensagem ou repetir uma quantidade de mensagens que a gente desejar. Tá? E como regra, todo laço deve ter uma condição de entrada, tá certo? A condição inicial, a condição de saída, que é uma condição final. E aí, entre a condição de entrada e a condição final, a questão da repetição em si, né? Do que vai prender ele é esse laço. E aí a gente pode usar variáveis para estar controlando, né? Devemos usar sempre variáveis para estar controlando o laço, intervalos numéricos e podemos usar estratégias como perguntas e respostas. A gente sempre tem que descobrir o que é que a gente vai estar trabalhando dentro do laço de repetição, tá certo? E o que é que vai estar lá, se o laço vai estar condicionado numa entrada, né? Pode ser uma entrada condicionada, se ele vai estar em processamento executando vários cálculos, se ele vai estar numa saída. A condição de saída, tá certo, do laço, ele tem que fazer parte dentro do laço ou da sua estrutura, não é? Que pode ser por incremento, por pergunta ou por uma determinada alteração lógica. Então vamos ver aqui um exemplozinho de um laço aqui, né, e de sua estratégia. Vamos começar pelo laço enquanto, tá? Então eu preciso definir uma variável, eu vou chamar essa variável de controle, de count, tá certo? Vou dizer que essa é uma variável do tipo inteiro. E aí, pessoal, vou usar um laço do tipo enquanto. Enquanto, aí eu posso dizer que conte, por exemplo, menor ou igual a 10, faça. Tá? Esse é o laço enquanto. O que é que eu vou ter dentro desse laço? Apenas aqui para ele escrever o conte, certo? Ou seja, mostra quem é conte. Bom, pessoal, todo laço, ele tem o início e tem o fim enquanto, tá certo? Então, o fim enquanto é quando ele chega ao final do laço, ele vai repetir novamente para o final. Bom, se eu estou trabalhando com um determinado laço aqui, no caso, o enquanto o conte menor ou igual do que 10, eu preciso inicializar esse valor de conte, tá? Eu posso dizer que conte inicialmente vai estar valendo 0, tá? E eu tenho que trabalhar a condição de saída desse laço, que será o quê? Será um incremento desse laço, tá? Então, eu vou incrementar esse valor no conte, através do conte vai ser igual a conte mais 1. Então, isso aqui é um incremento numérico. Então, o que é que isso daqui vai acontecer? Bom, ele vai ficar nesse laço aqui repetindo, tá certo? O conte aqui, adicionando mais 1 cada vez que ele chega ao final do laço. E aí ele vai estar escrevendo para mim esse conte. Eu vou colocar com L para ele soltar a linha. Então vamos executar aqui para a gente ver. Olha só. Ele primeiro escreveu aqui o 1, né? Ó, conte vale 0, e 0 ele entra no laço, tá? Conte é menor ou igual a 10, porque conte está valendo 0, 0 é menor ou igual a 10. Ele incrementa, porque eu inicializei com 0, então incrementa mais 1, então começa aí com 1. Aí novamente escreve, né, o 1, retorna para o enquanto, o conte agora vale 1. Ele pergunta se o quanto é menor ou igual a 10, então 1 é menor que igual a 10, sim. Incrementa mais 1, 2, e imprime o 2 e assim faz com 3 sucessivamente até o 11, tá certo? Por que até o 11? Porque o ponto está aqui depois, aqui, ó, ele tá incrementando antes de escrever, tá? Se a gente incrementar ele depois, olha só o que vai acontecer. Vamos incrementar ele aqui depois. Se a gente incrementar ele depois, olha só a curiosidade aqui que a gente vai ter incrementando o ponto depois que a gente imprime ele. Inicializando ele novamente com o 0 aqui, ó. Ele vai imprimir do 0, tá certo? Vai imprimir até o 10, olha só. Por quê? Porque eu não incrementei antes. Então eu posso aqui, se for para contar de 1 até 10, inicializar ele com 1.
Bom, essas são algumas das questões, né? Então, se você for ver aqui, o count aqui, ó, vai terminar valendo 11, né? Porque a condição também não é igual a 10. Então, quando ele incrementa para o 11 aqui, que ele sai fora do laço. Então, a gente pode inicializar, nesse caso, com 1 aqui. Tá? Então, inicializando ele com 1, ele vai imprimir exatamente do 1 ao 10, já que o incremento é aqui final. E percebam que o count no valor final aqui vai estar valendo 11, tá certo? Então, ele continua incrementando. Se você pedir para escrever esse valor count aqui, ó, no final, certo? Ele vai estar te mostrando aí também esse valor final aí do count, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 no laço, depois ele escreveu o 11, que é o final do count. Bom, então é isso, pessoal. Ó, o laço, tá certo? Enquanto a estratégia aqui de entrada no laço, né? Então, essa estratégia que eu estou usando aqui é uma estratégia por incremento numérica, tá certo? Eu sei que eu vou ter que repetir 10 números, então eu coloco a estratégia de permanência do laço também aqui, ó, fica preso, enquanto isso daqui for verdade, ele fica preso, e aí ele termina com esse incremento aqui, que é o que vai permitir a saída também aqui do laço, tá? Então a gente vai ver outros exemplos aqui no próximo vídeo.